Vamos mergulhar em uma das reviravoltas mais fascinantes da história da computação. Uma ideia que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Para deixar os computadores mais rápidos, a solução foi deixá-los mais simples. Essa é a história da Revolução RISC. Pois é, parece totalmente contraintuitivo, né? Como assim, para acelerar, a gente precisa reduzir a complexidade? Mas foi exatamente essa ideia que deu início a uma transformação gigantesca na forma como os processadores são projetados até hoje. Vamos entender esse quebra-cabeça? Para a gente entender essa história, precisamos voltar no tempo. Chegou um momento em que o hardware, sabe, os chips, as placas, tudo isso, estava ficando cada vez mais barato. O problema? O software. O custo e a complexidade de criar programas estavam explodindo. O desenvolvimento de software virou o grande gargalo da indústria. E o coração desse problema tinha um nome: a diferença semântica. Pensa assim, de um lado, os programadores usavam linguagens super sofisticadas, quase como o inglês. Do outro, a máquina, lá no fundo, só entendia ordens muito básicas. E esse abismo entre as duas coisas gerava uma ineficiência brutal, programas gigantescos e compiladores que eram verdadeiros monstros de complexidade. Bom, e qual foi a primeira resposta da indústria para esse problema? A que parecia mais óbvia, a mais lógica. Se a linguagem do programador e a da máquina estão muito distantes, vamos aproximar as duas. E essa lógica deu origem à filosofia CISC, ou computador com um conjunto complexo de instruções. A teoria parecia perfeita, sabe? A ideia era: vamos criar instruções de máquina que são espelho das operações das linguagens de programação. Assim, o compilador quase não teria trabalho, a execução seria mais direta e, claro, mais rápida. Pelo menos na teoria. A melhor analogia para o CISC é essa: um canivete suíço gigante, com uma ferramenta para absolutamente tudo que se pudesse imaginar. Uma única instrução de máquina podia fazer um trabalho super complexo que antes precisaria de várias linhas de código. Parecia, de verdade, a solução definitiva para fechar aquela tal diferença semântica. E foi aí que a história deu uma guinada. Enquanto a indústria inteira apostava cada vez mais a complexidade, alguns pesquisadores resolveram parar tudo e fazer uma pergunta bem simples. Afinal, o que os computadores realmente fazem no dia a dia? O que eles descobriram foi, para dizer o mínimo, chocante. Olha só que interessante. Essa análise simplesmente desmontou a premissa do CISC. Os estudos mostraram que a imensa maioria das operações que um computador faz não eram aquelas super complexas para o qual o hardware estava sendo otimizado. Pelo contrário, eram coisas ridiculamente simples. 45% do tempo era só atribuição, ou seja, mover um dado de um lugar para o outro. E quase 30% era só if, testes condicionais básicos. E aqui vem o golpe de misericórdia. Quando os pesquisadores foram ver não só a frequência, mas o tempo gasto em cada operação, eles descobriram que as chamadas de procedimento, sabe, chamar uma função e depois voltar, eram responsáveis por até 45% do tempo total de acesso à memória. Ou seja, o maior vilão da performance, o maior gargalo, era essa operação aparentemente simples e não as tarefas complexas que o CISC queria acelerar. Com esses dados na mão, a ficha caiu e uma nova filosofia totalmente radical nasceu. Em vez de construir um hardware super complexo para resolver tarefas raras, por que não criar um hardware super otimizado para fazer, com perfeição, as poucas tarefas que o computador faz o tempo todo? E aí nasceu o RISC, o computador com conjunto reduzido de instruções. A nova aposta era na simplicidade e na velocidade absurda. A ideia era fazer o básico, mas fazer esse básico de uma forma impecável e incrivelmente rápida. E essa filosofia se traduziu em 3 pilares. Primeiro, usar um monte de registradores, que são como pequenas memórias super rápidas dentro do próprio processador, para manter os dados sempre por perto. Segundo, ter um conjunto de instruções minúsculo e simples. E terceiro, focar toda a energia em otimizar o pipeline, que é a linha de montagem que processa essas instruções. O alvo agora era outro, e estava muito claro. Se o grande vilão do desempenho era o acesso à memória, principalmente nas chamadas de procedimento, então a arquitetura RISC seria projetada do zero para atacar exatamente esse ponto fraco. E isso nos leva a uma das maiores inovações do RISC, o grande banco de registradores. Essa comparação ilustra a genialidade da ideia. Enquanto a memória cachê, uma solução mais tradicional, tenta acelerar o acesso à memória principal, a abordagem RISC com seus registradores tenta evitar completamente esse acesso. É uma mudança de mentalidade, de fazer mais rápido para nem precisar fazer. E aí fica a pergunta, no final, quem venceu essa grande batalha de filosofias? Bom,
o resultado é muito mais interessante do que uma simples vitória de um lado ou de outro. Olha, os números aqui contam a história por si só. Vamos comparar um processador CISC clássico com um RISC da mesma época. De um lado, mais de 300 instruções, do outro, menos de 70. 22 jeitos diferentes e complexos de buscar um dado na memória contra apenas um, super direto. E no RISC, dezenas ou até centenas de registradores contra só 16 no CISC. A diferença na complexidade é absurda. Mas no fim das contas não teve um vencedor por nocaute. O que aconteceu foi uma fusão das melhores ideias. Os processadores CISC modernos, como os que estão nos nossos computadores, usam por dentro vários princípios do RISC, como o pipeline e muitos registradores. E, ao mesmo tempo, os chips RISC também foram adicionando mais instruções para lidar com tarefas específicas. Isso nos traz de volta para os dias de hoje. No mundo em que a gente tem GPUs para gráficos, NPUs para inteligência artificial e todo tipo de chip especializado, essa discussão fundamental entre o canivete suíço complexo e a faca de chefe simples e otimizada, bom, ela continua mais viva do que nunca. A batalha não acabou, ela só mudou de campo.